vídeo aqui é sessão nostalgia, porque vou recriar uma maquiagem minha antiga. Na verdade, eu quero fazer vários vídeos recriando maquiagens minhas antigas. Que era feito com outras técnicas, com outros produtos e tudo mais. Aí eu tava futicando lá no meu negócio e achei esta maquiagem belíssima que foi feita em 2021. Eu não tenho mais nenhum produto que eu usei aqui nessa maquiagem, mas eu acho que dá pra recriar ela e eu acho que dá inclusive pra modernizar ela, pra deixar o acabamento dela mais bonito. É uma maquiagem bonita? É uma maquiagem bonita, mas é datada, tá? Embora 2021 não seja tão longe assim, mas naquela época a gente fazia os acabamentos bem diferentes do que hoje em dia. Então, vamos lá, que eu tô animada. Lembrando também que já estou com 30 a mais. Então, assim, o meu olho, ele é completamente diferente. Principalmente depois da gestação, eu senti que ele derreteu. Meu rosto inteiro derreteu, na verdade, depois da gestação. Só que já fiz bioestimulador de colágeno, já fiz botox, voltei a minha rotina de skincare bonita com minha tretinoína lá gostosa. Mas, o olho aqui, ó, tá vendo? Então, eu acho que eu vou ter que adaptar essa técnica. Não só essa, mas outras também que a gente vai trazendo para analisar aqui antes, né? Pra gente entender que caminho que a gente vai, porque eu não tenho nenhum produto que eu usei nessa maquiagem aqui. Inclusive, eu lembro exatamente desse pigmento aqui que eu usei, que ele tinha um reflexo meio dourado, meio rosa, meio lilás, era tipo asa de borboleta. Mas era um pigmento que eu comprei numa lojinha, nem marca não tinha. E eu já joguei ele fora há muito tempo, inclusive. Então aqui eu vou tentar recriar talvez o rosadinho, misturar um pouquinho de rosa. Enfim. O cílio era horroroso, menina, era horroroso esse cílio. Minha sobrancelha nunca foi grande, né? Mas agora pelo menos tá um pouquinho mais cheia. Então eu acredito que eu já sei que caminho que eu vou andar aqui. Eu não parei pra pensar, pra separar produto nem nada. Eu recebi essa semana, não, na semana passada, aliás, produtos da Nath Capello, uma caixa enorme da Nath Capello. E tem alguns produtos, tipo esse aqui, olha, a paleta, essa aqui é a Nude Glam, que tem esse rosinha que dá pra gente usar. A paleta Rouge de blush, essa paleta que eu tô usando, esse blush aqui, ele também tem um rosinha que dá pra gente usar. Então, provavelmente, essa maquiagem vai ser banhada por Nath Capello. Tá? E eu também recebi alguns pigmentos da Bitarra, são 3 pigmentos aqui da Bitarra, e eu acho que esse aqui vai dar bom de usar. Mas eu não quero reproduzir, eu quero recriar. Então a gente vai fazer uma releitura dessa maquiagem aqui. Eu vou pegar essa vibe, mas eu vou dar uma mexidinha nela. Ao longo que eu for fazendo também, eu vou ir te explicando como que eu fazia e como que eu faço agora, porque eu acho muito legal esse negócio de evolução e eu acho curioso. Eu gostaria de ver isso de outros maquiadores. Então, já que eu gostaria de ver outros maquiadores, por que não as pessoas gostariam de ver o meu? E vamos começar pelo seguinte, né? Quando eu fazia sombra, independente da cor, eu tinha mania, e era mania, porque isso eu não aprendi com ninguém. Mas eu acho que era meio que denominador comum, porque se falava muito isso na internet. Eu usava camuflagem e eu usava a mais branca que eu tivesse. Na época eu usava a Snow da Maquier, que era branca, 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 branca. Aí eu passava tudo assim, ó. E era considerável, sabe? Era uma quantidade ok, era uma boa quantidade. Hoje eu não faço assim mais. Hoje eu uso ou um tom bem próximo do meu tom de pele, ou do tom de pele da minha cliente, ou que seja levemente mais claro. Nesse caso aqui eu vou usar o Vanilla. Por quê? Porque eu não vou usar nenhum tom muito coloridão. Eu só uso mais esbranquiçado se eu for usar um tom bem coloridão. Então aqui eu vou aplicar da Nath o Vanilla dos dois lados e ele vai zerar a olheira da pálpebra, porque a pálpebra também tem olheira, né? E vai me ajudar a pigmentar essa sombra e deixar essa sombra também mais firme, mais bonita, com a cor mais viva e obviamente que aumenta a durabilidade sim, tá?
Ilude não, que aumenta considerável. Esponja, eu vou assentar essa camuflagem. E um dos motivos pelos quais também eu dou uma evitada de usar um produto que é muito mais claro é porque eu tenho muito espaço de pálpebra. E hoje em dia eu sinto que quando eu deixo muito espaço aqui, eu deixo ele mais claro, meu rosto fica mais envelhecido, né? Meu olho fica mais envelhecido, justamente por conta desse derretimento. Então, o que eu vou fazer? Antes da gente começar, de fato, eu vou fazer uma base com contorno. Então, eu vou usar a paleta de contorno da Nath, que é a Pro Sculpting. E aí, eu vou usar esse tom aqui, que é o tom mais neutro, e eu vou jogar ele cá em cima mesmo, assim, lá perto da sobrancelha, para eu reduzir visualmente o impacto dessa região. Eu não vou conseguir diminuir a minha pálpebra, tá? Isso é meio que impossível, mas dá pra gente tirar o foco dela. Ela vai dar uma murchada. Isso aqui é legal também para quem tem a pálpebra flácida ou gordinha e que tem muito espaço de pálpebra fixa, mas não tem tanto espaço de pálpebra móvel. Isso aqui é pálpebra fixa, tá? A parte abaixo das sobrancelhas é pálpebra fixa e essa aqui que pisca é pálpebra móvel, né? O próprio nome já diz móvel porque ela se move, né, linda? Antes de eu continuar, que palhaçada é essa que você ainda não se inscreveu nesse canal? Você ainda não clicou nesse curtir, entendeu? Se você tá vendo, se esse é o meu primeiro vídeo que você tá vendo, tudo bem. Eu te perdoo aí do botão de curtir. Mas se você já conhece a minha didática, se você não clicar nesse curtir, é porque você é uma cachorra comigo, tá bom? Clicou? Ótimo, então a gente continua. Agora a gente vai desenhar, fazer o desenho desse esfumado. Aqui, como você pode ver, toda a parte brilhante, ela tá por cima do esfumado. E eu gosto disso, vou manter isso. Mas eu acho que eu não vou fazer um tom laranjão. Eu vou trabalhar ainda mais esquentadinho, mas eu vou trabalhar um tom levemente mais neutro. Então eu vou começar com este daqui, da paleta. E aí eu vou desenhar um Vzinho aqui, ó. Tá? Por isso que eu vou começar com esse tom. O Vzinho, ele vai ir do final do olho, ó, do final do olho em direção ao final da sobrancelha. E eu tô usando um pincel que é intermediário. Esse pincel é tão antigo e é dessa mesma época que ele não tem mais número, mas é qualquer pincel intermediário. Pelo amor de Deus, não se apega às coisas que eu vou usar, não. Tenta fazer com que você tenha na sua casa. Eu tenho certeza que se você tá me assistindo aqui, você tem uma par de coisa. E se você não tem, na hora que tiver uma chancinha, vai ter. Ó. Então já fiz aqui esse levemente alongado. Agora eu vou pegar um pincel menor. Por quê? Porque quanto menor o pincel, mais controle você tem, tá? Para você fazer um esfumado, quanto menor o pincel, mais controle. Quanto maior o pincel, menos controle você tem. Esse daqui também não tem número não, é velho antigo. Eu sei que ele é da Levangie. Agora qual? Não sei, mas ele é desse tamanico aqui, ó, tá vendo? Bem pequenininho. E eu vou usar esse tom aqui do lado, que é tipo um chocolatinho. E aí que eu vou fazer? Primeiro de tudo, para pigmentar, você pega com o pincel em pé, você nunca pega com o pincel deitado. E para pigmentar, o movimento é esse aqui, ó, de colocar. E aí eu vou colocar até ele ficar bem pigmentado. Aqui, ó, bem pigmentado. Eu vou fazer ele levemente inclinado. Não vou fazer tão arredondado igual era, porque não me pertence mais. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado.
O olho derreteu tanto que olha aqui. Se eu puxar pra cima aqui, ó, tá vendo? Rolou um acumulado aqui. Então eu vou pigmentar no formato que eu quero até ficar pigmentado do tanto que eu quero. Pigmentou, agora você vai trabalhar com outro pincel que seja mais limpinho as bordas desse esfumado. Esfumado não é você esfregar pincel até cair sua mão, não, tá? É você aplicar e tirar a marcação. Já esfumou. Tá vendo? Porque se você ficar esfregando até cair sua mão, você vai, na verdade, tirar toda a intensidade, o desenho, o formato, tudo. Você tira tudo, que você coloca e vai tirando. Se vê de besta, entendeu? Que você vai colocando e vai tirando, vai colocando e tá... esfumou. E eu vou intensificar um pouco mais para eu poder conseguir entrar um pouquinho com essa sombra. Ó. E volto. Aí aqui, ó, eu vou trazer um pouquinho para dentro do côncavo para eu ganhar uma profundidade no olho. Profundidade essa que me falta. Ó. Pronto. E do outro lado a mesma coisa. Início, eu quero muito usar esse branquinho da paleta de iluminadores, da Nath também. Paleta de iluminadores Go Glow, que chama. Vou abrir aqui e vou, ó, aplicar bem no inicinho. O iluminador da Nath, ele é um iluminador que ele até tem uma micazinha, mas é uma mica tão muito bem processada que o brilho que dá, ele é um brilho de dentro da pele, tá vendo? Mesmo se eu chegar muito, muito de pertinho, você vê que é um brilho molhado, não é um brilho, não é aquele brilho de glitter, sabe? Aquele brilho empobrecido daquela mica mal processada, que fica aquela coisa grosseira, quase parecendo glitter de escola. Ele não, ele é muito, muito bonito. E aí eu vou pegar um pincel maior para dar um acabamento aqui na lateral. E talvez seja esse o grande diferencial de uma maquiagem profissional, é acabamento. É a gente preocupar com as minúcias ali do acabamento. Aí é o seguinte, nessa foto, e é o que eu quero reproduzir, a gente tem essa parte rosada no meio de douradinhos. Então eu vou tentar reproduzir isso com esse tonzinho de rosa. E aí eu não sei se eu aplico ele com o dedo ou se eu aplico ele com o pincel. Mas eu acho que eu vou aplicar ele com o dedo. Então eu vou encaixar ele. Ai, vai ficar bem próximo. Ai, que bonito. Gostei. Eu vou encaixar ele no primeiro esfumado aqui que a gente fez. Ó. Esse intermediário, eu vou preencher com esse cobre. Por quê? Porque eu quero colocar mais desse rosa. Eu achei que esse rosa sumiu um pouquinho. Eu quero ele mais presente. E eu vou colocar aquele pigmento ali. Calma que nós vamos chegar num negócio interessante. Onde está esse rosinha, eu vou aplicar agora de novo, só que dessa vez com o pincel.
talvez com o dedo ficou muito a cor e pouco brilho. E eu quero brilho. Ah, peguei. Achei. É isso. Era o brilho que eu queria, ó. E do lado de cá, a mesma coisa. E eu vou até trazer aqui para a parte de baixo da sobrancelha. E aí, obviamente, que a gente vai ter que voltar com o acabamento do marronzinho. Ó, só sujei para não perder também a marcação que a gente fez. Ó, só sujei e joguei para cima. Pronto, lindo, maravilhoso. Agora é a graça desse negócio, que a gente vai meter brilho. Eu vou pegar essa cola aqui da Fandi, que é uma cola de base, chama fixador em gotas, mas ela é a base de PVP e álcool e tudo mais, então dá pra você usar ela pra colar de um tudo. E eu vou usar esse pigmento aqui da Bitarra. Esse é o Glitter Charme, que ele é vibes asinha de borboleta. Antigamente a gente chamava de asinha, né? Não sei como é que chama hoje, não. Que ele é isso aqui. Ele é um pouco mais pro salmão do que pro rosa. Mas é ele que vai dar esse efeito aqui que a gente quer. Vou pegar o fixador e vou colocar na plaquinha uma gota. E ele tá vendo, né? Que ele chega, puxa, ó. Ele é mais dos fixadores de PVP, que é o formador de filme, esse é o mais consistente que eu encontrei. E olha que eu já usei todos, basicamente, do mercado. E esse é o mais grosso, assim, o mais consistente. Por isso que eu vou usar ele como cola de glitter. Na época a gente usava cola de glitter mesmo. Era até da Bruna Tavares. Nunca mais que teve. Então eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, nesse meio. Tudo que é a base de PVP vai ser solubilizado em álcool, então ele seca muito rápido. Por isso a gente tem que ter um pouquinho de agilidade para aplicar. Falei que era isso aqui que estava faltando? E aqui para aplicar é só você pegar um pincel que seja achatado. E ó, do outro lado. E é a partir daqui que eu quero modernizar esse negócio aqui. Vou começar com lápis marrom. Eu vou pegar esse lápis marrom e vou, com o pincelzinho de esfumar, eu vou delinear a parte de cima, engrossando aqui no final, ó, só no final. E eu vou com muita diligência, com muito cuidado, fazer um esfumadinho aqui na raizinha. Ó. Só pra, entendeu? Só pra eu ter um negócio aqui. E eu vou fazer do outro lado. Cuidado, cuidado, muito cuidado nessa parte. Porque aqui é o momento que se você errar, você estraga tudo que você fez. E aí eu não quero puxar um gatinho, porque o meu olho, ele não tá pra gatinho. Mas eu quero fazer um acabamento legal. Então, com ainda o lápis marrom, eu vou fazer um delineadinho por dentro aqui, ó. Puxar por dentro. Essa parte é difícil? Sim. Mas faz total diferença, como você pode bem ver aqui, ó. Basta um pincel molinho, um lápis, né? Um lápis molinho e muito bem apontado. Então, aqui. E eu ainda até sujei aqui o rosto. Pronto, tirei.
Pincel minúsculo, bem minúsculo, eu vou esfumar essa parte. Ó, muito pequeno. Se o pincel for grande, você perde todo o controle. Então aqui, ó, bem com cuidadinho. E eu tinha mania de tacar lápis branco em tudo. Ficava bonito? Ficava, mas ficava caricato, tá ligado? Olha a boca que eu não tinha. Ficava mais caricatinho. E aqui eu não quero caricato. Então o que eu vou fazer? Lápis marrom embaixo também. Aí, você vai fazer o seguinte, que esse aqui também é um momento... Deixa eu tirar um pouquinho desse glitter que caiu. É um momento que, se você vacilar, você estraga o processo todo. Que é, você vai aplicar o lápis por dentro. Por dentro. E aí, você vai esfumar ele pra fora, tá? E para esfumar, é pincel limpo, não é com sombra. Se você meter sombra aqui, você vai selar esse lápis, não vai esfumar e ainda vai meter uma... vai fazer uma mancha aqui. E olha só, como que já resolveu. E óbvio, pincel pequeno, regiões pequenas, o pincel precisa ser pequeno, pelo amor de Deus. Não vai me enfiar um pincel desse tamanho numa região que é pequena. E agora é um acabamento que eu gosto de fazer. Eu vou pegar o tom parecido com esse marrom, que no caso é esse daqui, com o mesmo pincelzinho, só uma sujeirinha, e eu vou selar aqui, ó, a entrada da linha d'água de baixo com a de cima. Vou fazer um biquinho. E aí, com muito cuidado para não manchar. Eu vou pegar o pincel de esfumar e vou puxar ele aqui, também com cuidado, para não manchar. Para eu poder alongar esse olho sem ficar caricato. Ó, encostou aqui bem na emenda. Preenche um pouquinho. Pincel de esfumar. Vai jogando ele pra cima. Ó. Essa etapa aqui eu mereço seu like, mas assim, com gosto de gás, entendeu? Pra você esmurrar o botão do like. Eu vou pegar pó compacto do meu tom. Esponjinha. Máscara de cílios. Aqui só funciona se o Curvex vier antes, tá ligada, né? Então, tem vídeo aqui no canal, onde eu ensino passo a passo a usar o Curvex. Então, deixa eu fazer esse negócio aqui e eu volto. Aqui eu já estou me sentindo belíssima, belíssima. E agora eu vou arrematar isso. Na foto original, eu botei só um gloss rosadinho. Aqui, eu vou fazer diferente. Eu não vou usar gloss, mas replicaremos esse efeito do olho na boca. Vou pegar primeiro esse lápis aqui, o lápis chocolate da LF Pro, e eu vou contornar a boca toda. Isso, a boca toda. Até aqui não tem muito mistério não, então nem vou filmar tudo. Foi. Agora eu vou pegar o Liquid Paint, opa, da Nath Capello. Esse é o tom Eclipse. Ela me mandou os três. E os três, se fizer isso, vai ficar lindo demais. Que é o Moon, que é um mais... Ah, deixa eu colocar todos na mão pra você ver, tá? O Liquid Paper, ele é um iluminador líquido, extremamente resistente, tá? A fórmula dele é muito resistente. Então aqui a gente tem o Moon, que é um tomzinho prateado, tipo prateado.
o Sunlight, que é dourado, né? Se é sun, vai ser dourado, ó, douradinho. E o Eclipse, que é esse tom de rose gold. Ó. Todos lindos, todos lindos. Dá pra você usar aqui, dá pra você usar na boca, dá pra você usar... dá pra usar aqui. Pois vou pôr. Eu não sou muito chegada em iluminador, não, mas eu acredito que aqui tá pedindo. Então vou botar bem na têmpora. Ó. Que lindo. E aí, eu vou pegar o mesmo tom e vou ó, aplicar como se fosse batom. O efeito vai ser tipo de gloss, mas a durabilidade de batom mate. E é isso que eu gosto. E se eu pegar um pouquinho desse dourado e for no meio? O Moon, já que eu botei aqui na mão, eu vou pôr, ó, embaixo e aqui em cima. Acho que acertamos muito, tá? Olha, não é por nada não, mas eu sinto que eu dei o meu nome nessa maquiagem aqui. Eu vou colocar aqui na tela. Vou chegar aqui pro lado. E vou colocar aqui na tela a inspiração que eu fiz 5 anos atrás. E esse ano aqui, como que eu refaria essa maquiagem. É claro, né, que ficou diferente. Óbvio, até porque é uma releitura e não uma cópia dessa maquiagem. E eu quero que você comenta aqui embaixo qual das duas você gosta mais, qual das duas te agrada mais esteticamente. E é claro, semana que vem a gente volta com mais um vídeo. Talvez tutorial, talvez resenha. Tá, enfim, não sei. Mas semana que vem é certeza que eu vou estar aqui. Beijo!